Bom dia, colegas vereadores, bom dia, mesa diretora, nosso administrativo, visitantes de hoje, nessa quinta-feira, 13 de abril de 2023. Mais uma quinta usando a tribuna, mais uma quinta interagindo com a nossa comunidade, trazendo aqui demandas, algumas atendidas, outras não, faz parte do dia a dia, diante do volume, faz parte da atividade parlamentar. A nossa saudação também a cada um que nos acompanham pelos veículos de comunicação aí da sua casa. A minha mensagem inicial é de lamentação, de solidariedade com a família do professor Arnóbio Santiago, um dos grandes homens da nossa cidade, um dos grandes educadores. Eu digo, inclusive, que Arnóbio é uma das poucas pessoas que a gente tem aqui que é unanimidade, né, de tão querido que era, não só no universo escolar, mas como agente público, agente social, como reitor da nossa UES, como membro da Academia de Letra, como pai, esposo, avô, um cidadão exemplar da nossa cidade que não deixa só saudades, né? Deixa legado, deixa uma postura a ser copiada, o que é valioso e construído por ele tem sido repetido aí pela sua prole, né? Colegas, irmãos limoeirenses muito valiosos também. Os requerimentos dessa semana, das andanças que a gente fez, derivaram do que a gente chama de comunidade participativa, uma mensagem ainda do nosso momento de campanha, do momento eleitoral, em que a gente estabeleceu esse compromisso de ouvir, e ouvir muito, andar muito, tentar captar do povo o sentimento, já que a sociedade é cíclica, os trabalhos são cíclicos e, portanto, os desejos também. O que se quer num dia, às vezes, pode não ser prioridade no outro. E aí, na comunidade participativa, a gente ouviu nessa semana 3 chamados, atendemos prontamente. Um deles lá no bairro João 23, aquela praça que fica ali no interior do bairro. Há alguns anos aguarda a sua reforma, já fizemos requerimentos. Em razão do seu estado depreciado, tem virado um ponto de acúmulo de lixo, né? Quando passa a não ser cuidado, as pessoas começam a depositar sacolas de lixo, resto de utensílios domésticos e deprecia ainda mais o bairro. Então aqui o nosso requerimento para que a administração possa olhar com bons olhos, assim como tem feito com outras praças, também cuidar da praça do bairro João 23, fazer a sua limpeza, levar para aquela comunidade esse equipamento público, né? A recuperação dele para que ele possa cumprir a sua função social. Uma outra visita que fizemos foi na lavanderia do bairro na Clemil de Osterne, ali atrás do Felipão Veículos, Hélio. Monsenhor Otávio, obrigado. Bem divisa, né? Ali eu sempre me confundo, mas enfim, no Monsenhor Otávio, na Clemil de Osterne, visitei a lavanderia pública, a estrutura está boa, o requerimento que a gente fez observa 2 pontos, a questão da limpeza e a questão da caixa d'água infiltrada, caixa d'água de alvenaria, isso é muito comum acontecer, não só em prédios públicos, em particulares também, e a necessidade de fazer a recuperação para que não coloque os usuários em perigo. Então é um dos nossos requerimentos também derivados da comunidade participativa. Um outro foi uma visita ao mercado público, né, o mercado do peixe, onde hoje acomoda também todos os vendedores, né, e ocupantes de pedras do denominado mercado da carne, que está em reforma. Essa turma está lá, cumprindo lá a sua função comercial, e foi estabelecido com a gestão, no momento da mudança, né, da reforma de um mercado para o outro, algumas manutenções periódicas, né, a limpeza dos banheiros, a questão da segurança pública, já que nos finais de semana muitas pessoas alcoolizadas frequentam aquele ambiente nas viradas de noite e geram insegurança muito grande. A questão da dedetização também tem sido cobrada. Então, um requerimento nesse sentido de atender os usuários daquele equipamento e também os comerciantes que precisam dele, né, minimamente sadio para desenvolver suas atividades. Um outro requerimento, e aqui eu faço verbal, peço que a presidência da Câmara possa encaminhar, formular e encaminhar à gestão municipal, é que providencie imediatamente o reparo nas nossas ruas.
As nossas ruas têm apresentado uma buraqueira impressionante. Impressionante. Nós temos visto asfaltos hoje revelando pedras toscas de décadas atrás. E eu tenho falado sobre isso aqui, sobre a manutenção dos equipamentos públicos. E a via pública é um equipamento público. A gente recebe recursos para pavimentação em paralelepípedo, a gente recebe recursos de manta asfáltica que cobrem esse paralelo e a gente precisa fazer a manutenção para zelar aquilo que a gente recebeu do governo do estado, do governo federal. Não podemos ficar aguardando exclusivamente por novos recursos para fazer uma recuperação. Todas as ruas aqui do centro que foram asfaltadas, que receberam essa manta asfáltica, têm buraco, todas. A gente visitou de perto, fizemos algumas imagens, tratamos com o secretário no sentido da recuperação e a recuperação imediata, sob pena da gente ter um prejuízo ainda maior, sob pena de alguns cantos a gente simplesmente não conseguir recuperar a manta asfáltica. Fica aqui a nossa solicitação nesse sentido, além da... Obrigado. Então, fica a nossa solicitação nesse sentido de que a gestão pública possa fazer a recuperação imediata sob pena de termos um prejuízo ainda maior. Na quinta-feira passada falamos aqui sobre a necessidade da contratação de uma máquina, de uma patrol a mais para o município, tendo em vista a quadra chuvosa, tendo em vista a danificação, né, de tantas estradas vicinais e que o momento exige, esse momento chuvoso realmente traz muitos transtornos nas nossas vidas públicas e, portanto, aos usuários. Nesta semana, nós tivemos a inauguração da Procuradoria da Mulher. Tivemos um evento aqui, discutimos amplamente sobre isso, na aprovação do projeto, nas semanas que sequenciaram, nos projetos que foram debatidos aqui, a sua finalidade. E a minha mensagem do momento é para que a Câmara Municipal, os colegas vereadores, possam fazer esse equipamento produzir e produzir muito, no sentido de dar publicidade, de visitarmos os veículos de comunicação, a própria Câmara usar os seus próprios veículos para mostrar à sociedade, principalmente a feminina vítima de violência, que nós temos aqui profissionais para acolhê-las. A Câmara Municipal tem somado forças nessa rede integrada de proteção feminina. Temos aqui duas vereadoras que têm discutido também essa matéria com bastante propriedade, com bastante constância, e é preciso, vereadora Ângela, que a gente tenha a Câmara Cidadã, através da Procuradoria da Mulher, amplamente ocupada, não só pelas profissionais, mas principalmente pelas mulheres vítimas. A gente tem inúmeras. Quando o CRAM funcionava, nós tínhamos 300 em acompanhamento. Portanto, não falta demanda e a gente tem que apresentar esse serviço, a gente tem que acolher e realmente dar resultado. É para isso que a Câmara Cidadã instalou a Procuradoria da Mulher. Então, aqui a minha mensagem nesse sentido, para que cada cidadã saiba que temos na Câmara Municipal um equipamento que compõe a rede municipal de defesa da mulher. Ainda nesse tocante de ações parlamentares, ações da Câmara, nós tivemos, no compromisso da mesa diretora de continuidade de audiências públicas, a audiência que foi realizada ontem lá no NIT, no Centro Vocacional Tecnológico, no CVT, audiência pública sobre autismo. Nesse mês de abril, né, o Abril Azul, a gente trata essa matéria do autismo com mais intensidade. Nós temos a APA, Associação dos Pais de Autistas de Limoeiro do Norte, que provocou requerimento do vereador Rubens Sérgio, diversos vereadores presentes, gestores municipais, o prefeito se fez representar, secretário de saúde também, secretário de assistência social, da educação, no sentido da gente inaugurar, digamos assim, esse momento de audiência pública e de fala em defesa dessa comunidade e, mais do que isso, tirar do ambiente da audiência pública um ambiente de propaganda e de palestra, fazê-la conectada com seu principal objetivo, sua principal função, que é tirar dela encaminhamentos. E ontem nós tiramos 6 encaminhamentos importantes sobre a neuropediatria, sobre o transporte, sobre medicamentos, sobre ampliações do serviço do NACA. E a gente sabe que o município tem sim ampliado o serviço de atendimento ao autismo, que tem o núcleo de atendimento à criança autista lá no complexo de saúde. E a discussão aqui não é essa, a discussão é
como ampliar, como melhorar, como lançar Limoeiro como cidade polo e cidade que tem vários equipamentos de saúde para um status de maior produtividade, de maior fortalecimento dessa política autista. E ontem, no dia da audiência pública, o STJ proferiu uma decisão importantíssima para a comunidade autista, que foi aquela discussão que passou pelo Congresso Nacional sobre a cobertura dos planos de saúde para os autistas. Queriam os planos de saúde que fossem obedecido um rol taxativo, que apenas algumas doenças, alguns tratamentos fossem cobertos, e o STJ decidiu que não. Todo autista tem que ter ampla cobertura pelo plano de saúde nos seus tratamentos, uma vitória da comunidade, já que o serviço público é muitas vezes deficiente, não pela qualidade. Nos hospitais públicos, inclusive o nosso IJF tem equipamentos e profissionais com currículos que em outras clínicas particulares não tem, mas a questão do quantitativo do atendimento, a deficiência em sua maior parte é essa, e todo mundo corre por necessidade, saúde não espera, para a rede particular. E aí chega o autismo, né? Precisando muitas vezes essa criança ou qualquer um outro portador de deficiência, precisando de um plano de saúde, precisando de um benefício assistencial da Previdência Social para custear isso tudo. Veja só o conflito, né, de interesses com a nossa legislação e a nossa sociedade. A pessoa contrata um plano de saúde para ter uma assistência e uma cobertura médica e a lei diz que ele não tem direito a tudo aquilo. Então, para que pagar um plano de saúde? Vitória da comunidade autista que terá uma cobertura ampla no seu tratamento. Nós temos escutado falar constantemente e tristemente sobre os ataques à nossa comunidade escolar, às nossas crianças, aos nossos professores. Isso tem sido um tema de bastante preocupação. Nesses últimos 3 anos, de 2019 para cá, nós tivemos mais ataques a escolas do que nos últimos 20 anos aqui no nosso país. Nós estamos falando de uma condição humana, de uma mente adoecida, potencializada pela pandemia. Nós estamos falando de uma dificuldade de implementação nas escolas do cumprimento da lei federal que trata sobre a presença diária de equipes multidisciplinares nas escolas municipais, preenchidas por psicólogos e assistentes sociais, não só para a comunidade escolar que está lá presencialmente no dia a dia, mas também para os pais de alunos. E foi pensando nisso que a gente procurou a Secretaria de Saúde e discutimos um projeto para que a gente possa trazer para a nossa cidade uma rede também ostensiva, já que a preventiva não conseguiu, infelizmente, cumprir o seu papel, e eu não falo só de Limoeiro, a sociedade está adoecida mentalmente, que a gente possa também ter elementos de segurança, de combate e até mesmo de força. Peço aos colegas vereadores que possam apreciar o projeto de indicação que está sendo apresentado hoje pelo vereador George Vieira, que trata sobre a instalação da patrulha escolar, uma rede de atuação coordenada pela Guarda Civil Municipal, em parceria com a Secretaria de Educação, com Assistência Social, Polícia Civil e Militar, para que a gente tenha uma ronda ostensiva escolar, um patrulhamento que possa minimizar e combater. É importante o psicólogo? É importante o assistente social também, essa rede integrada com pais e alunos, especial. As câmeras, que foi discutida e aprovada aqui, também sim. Eu não quero que a câmera, Hélio, traga para a gente o elemento de identificação de um criminoso. Porque a gente não quer identificar o criminoso, a gente quer que o crime não aconteça. Então, para que o crime não aconteça, o que a gente precisa nas escolas não é só de câmeras. Volto a dizer, muito importante. A gente precisa da psicóloga para cuidar dessas mentes adoecidas que estão praticando crimes. E a gente precisa, se necessário for, usar a força, para que a gente não tenha nenhuma criança nossa com a vida ceifada, nenhum professor nosso com a vida ceifada, que a gente não experimente em Limoeiro o que cidades no nosso estado já experimentaram nesses dias. Ontem, em Farias Brito, aqui no nosso estado, tristemente tivemos ataques às crianças, né? Então, é uma preocupação nossa, por isso a apresentação desse projeto, numa discussão com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação, construindo
essa perspectiva de trazer para o nosso município a patrulha escolar. Peço aos colegas que possam apresentar, se debruçar sobre o projeto e votar favorável nessa condução coletiva de trabalhos. Sobre o projeto que apresentamos semana passada, de ecoterapia, algumas pessoas ficaram curiosas e, de fato, não são todos os municípios que tratam sobre isso, que é a terapia para pessoas com deficiência com animais, nesse caso, com cavalos. Tem surtido efeito em muitos municípios, efeitos positivos, quanto à questão da concentração, da superação de medo, questão muscular, pelo próprio movimento que o animal estimula na pessoa com deficiência, no contato e na interação, e principalmente pela extração sensorial que os profissionais podem ter daquele usuário do serviço. Limoeiro do Norte tem um centro de ecoterapia, está sendo instalado agora, particular, e a gente discutiu junto com a APAI esse projeto numa relação em que pudesse ser desempenhado no espaço físico da APAI esse tratamento. Colaboramos e convidamos a gestão também a colaborar, aqui o nosso agradecimento pela preparação do ambiente para que os inícios das atividades de ecoterapia se deem. E se darão agora no dia 20 de abril, às 18 horas. Convido a comunidade que está nos escutando, aos colegas vereadores que possam conhecer e também fortalecer o pedido para que a ecoterapia possa ser ampliada. O modo que está funcionando é uma parceria do Centro de Ecoterapia com a APAI, que vai disponibilizar 10 vagas de tratamento para crianças aqui da nossa cidade portadoras de deficiência. A própria APAI vai se encarregar de fazer a triagem, o tratamento está iniciando, é mais uma fortaleza também na rede de apoio do tratamento das pessoas com deficiência, e o nosso trabalho junto à gestão municipal, que já é uma fortaleza da APAI, possa ser ampliado. Por fim, o nosso convite para a Feira da Nossa Gente. Todo evento desse a gente está lá presente. É importante que a gente compreenda a importância da agricultura familiar. Nós temos aqui a Comissão de Agricultura que constantemente trata sobre isso, sobre conquistas, avanços, qualificações, sobre a questão nos casos dos líquidos, né, do envasamento dos produtos, da rotulação. E a nossa agricultura familiar tem produzido excelentes resultados. É importante que a gente compre de casa nesse mercado tão concorrido. Inclusive, a Receita Federal, para tratar sobre essa concorrência comercial, está regulando e disciplinando esses comércios dos mercados estrangeiros, né, ganhando espaço aqui, inclusive nos comércios virtuais, sem pagar imposto nenhum. Você imagine uma grande empresa da China vendendo milhões, bilhões para o Brasil, sem que o Brasil receba um centavo de imposto, e o pior, o efeito na nossa economia e no nosso emprego já está sendo experimentado, né? Tristemente. É uma disciplina e um exercício local, falando em economia, falando no emprego, para que a gente diminua o impacto disso em Limoeiro, a gente comprar da feira da nossa gente. Compre da nossa gente, valorize o nosso povo. Obrigado, vereador Heraldo. Bom dia.